Nem tão longe daqui, em meio a essa chuva de inovações e informações que somos diariamente bombardeados, há um pedaço do passado escondido na avenida mais movimentada da cidade, que até pouco tempo esteve abandonado pela modernidade. A Casa das Rosas, um casarão meio sombrio, mas cheio de história. E hoje você vai não só conhecê-la, mas também imaginar como era o mundo quando ele surgiu. Localizada na Avenida Paulista, esse casarão tanto extravagante, construído em 1935, um dia abrigou a família Ramos de Azevedo, magnatas que mais tarde fundariam um renomado escritório de engenharia, fonte de lucro do casal. Sua filha, Lúcia Lacase Ramos de Azevedo, que acabara de desposar um jovem da elite metropolitana, encomenda de seu pai um lugar digno de viver que um dia daria origem à grandiosa casa com estilo eclético francês, característico do engenheiro, para construir sua família. Eu, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, fui contratado pela jovem moça para construir uma casa que se diferencia das outras. Exigiu-me que separasse os espaços e os dividisse em áreas comuns, sociais e privativas para o casal, tendo uma simples quantia de 30 cômodos, com 4 pavimentos e uma vista panorâmica da avenida mais movimentada. Há alguns anos, no início do século XX, os ricos senhores do café, como os chamamos, os grandes comerciantes e os chefes das indústrias começaram a nos contratar para que construíssemos elegantes mansões nos lotes da avenida. Temos previsões que aos poucos a avenida se transforma no centro da animação da cidade. Há planos para que em suas vias aconteçam corridas de charrete, de cabriolés e dos primeiros automóveis, e claro, os grandes carnavais. Em meio dos 30 cômodos da casa, um dos principais é a entrada da casa, onde minha filha Lúcia recebe seus convidados. Tenho orgulho de dizer que a casa nunca falha em surpreender os visitantes. A escada de mármore branco, ferro ornado e o icônico vitral produzido pela Casa Conrado certamente comovem quem adentra o casarão. Um outro cômodo muito amado pela minha família e pelos funcionários que ajudam na casa é a cozinha. Para as áreas de serviço, escolhemos implementar pisos hidráulicos e azulejos revestindo o teto e as paredes da cozinha. Uma das minhas áreas favoritas da casa é a parte exterior, também inspirada em estilos de arquitetura francesa. Os canteiros de formas geométricas, a fonte d'água e, obviamente, as rosas fazem parte desse jardim tão importante para a minha família. Mas é claro que não moramos sozinhos nesse lugar. Dividimos com todos que trabalham aqui. Alzira, governanta, Chico, motorista, Helena, cozinheira, Zezé, encarregado de polir as maçanetas e torneiras, e os jardineiros, Antônio Rodrigues Velame, conhecido como Toninho, e Francisco Manuel, apelidado de Chico Bravo. O que nem ele, nem o casal imaginaria é a trágica e precoce morte de Lúcia de tuberculose, o que abalou a família para sempre. Sendo a última moradora a deixar o casarão em 1986, a casa se tornou um pedaço do que um dia a avenida foi em meio às modernidades dos dias atuais. A casa foi vendida e a Avenida Paulista deixou de ser um espaço familiar para se tornar um espaço comercial, o centro financeiro da cidade. Como é possível observar hoje, a maior parte dos edifícios da avenida são prédios, o que ocorreu principalmente por conta da verticalização da avenida. Isso foi no início da década de 1950. Esse processo foi acelerado na década de 1980, quando o Conselho da Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo passou a indicar a abertura dos processos de tombamento no logradouro. A Casa das Rosas foi tombada por este órgão estadual em 1985 e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo em 1990. A Casa das Rosas se manteve de pé durante esse longo período de construção e em 1991, após uma longa negociação entre os proprietários e o governo estadual de São Paulo, o casarão finalmente reabriu suas portas ao público, tornando-se um espaço de preservação cultural. Entre 2021 e 2023, a casa passou por um processo de restauração e buscou revitalizar os elementos originais do casarão e implantou recursos de acessibilidade arquitetônica.
Em relação à sua atual preservação, na prática não temos coisas negativas a dizer, pois quando analisamos como ela teve estado até 2021, antes de sua reforma, vemos uma gradual melhora na conservação desse patrimônio tão importante para a Avenida Paulista. Antes, ela estava deixada de lado, meio abandonada pelo mundo, e isso é perigoso, pois pode a levar a um estado de degradação que tende a apagar a história que ela tem a contar. Mas hoje, as paredes foram repintadas e cada ambiente contém uma sinalização de qual era seu propósito dentro da família Ramos de Azevedo no passado. Para então se tornar assim como conhecemos hoje.